Glória a Deus! Tenham um excelente dia na presença do Senhor e sejam bem-vindos ao canal Imagem e Semelhança de Deus. Eu sou a Jéssica e hoje nós vamos meditar em Êxodo, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Primeiramente, vamos agradecer, orar e pedir a bênção de Deus. Senhor Deus Pai, agradecemos ao Senhor pelo dia de hoje, pedimos em nome de Jesus que nos cubra com o sangue sagrado do Cordeiro e que toda ferramenta planejada e preparada contra nós e nossas casas caiam por terra em nome de Jesus para a glória de Deus. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro-me ao Senhor e peço que toda palavra que dita seja liberada e conduzida pelo Espírito Santo do meu Deus vivo. E que em nome de Jesus essa palavra seja penetrante no coração de todos que a ouvem e ouvindo conheçam a verdade e a verdade vos libertará. Em nome de Jesus Cristo, oramos, pedimos e ligamos na terra e no céu. Amém. Bem, hoje nós vamos continuar aqui, uma sequência de meditação em Êxodo. Se vocês verem no canal, tem uma sequência, que fala do nascimento de Moisés, a saída do povo de Egito. Vou dar continuação. Então agora nós vamos ler Êxodo, capítulo 3, versículos 11 ao 15. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Ainda dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Amém. Quando Deus manda, Ele está dizendo: tua vitória já está garantida, pois eu sou contigo. O que nós precisamos entender e lembrar constantemente é que, se Deus mandou, Ele se responsabiliza a nos dar o que nós precisamos, desde que nós estejamos no percurso, no centro da vontade de Deus. Então, o Senhor nos capacitará, dará habilidades e estratégias, mas para isso precisamos estar no percurso, fazendo a vontade do Senhor, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. E assim se cumprirá Isaías 43:13. Desde os dias mais antigos, eu sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o poderás desfazer? Agindo o Senhor, ninguém impedirá. Então, quando Deus mandar, nós só devemos fazer. Houve inúmeras dificuldades impostas por Moisés, até que Moisés desistiu e disse: Peço-te, Senhor, que envie outra pessoa. O Senhor, mesmo em momento de ira, ele foi misericordioso com Moisés e enviou Arão. E disse que Moisés seria como Deus, somente a falar a Arão o que ele deveria dizer ao povo. E assim foi. Quantas vezes Deus nos dá uma missão e nós negamos, postergamos, com medo e com receio? Nós sabemos da grandeza do Pai e mesmo assim, na hora de viver pela fé, colocamos adiante da palavra o que nossa vista tem visto. Parece que muitos confiam mais no que os homens dizem ao nosso respeito, ao seu respeito, do que o próprio eu sou diz. A gente deve viver pela fé, não pela vista, pois Deus proverá. Esses dias eu me peguei falando para o Senhor o que ele já sabia. Ele me deu uma palavra e disse: vai, a vitória é tua. Esses dias o Senhor me deu uma palavra e disse: vai que a vitória é tua. E eu quis explicar os empecilhos que teria e eu ainda disse: não é que eu estou agindo igual Moisés não, Senhor. Mas se o Senhor fizer isso, eu agradeço.
Ou seja, eu fiz pior ainda. Eu queria dizer ao Todo-Poderoso o que ele deveria fazer. É exatamente isso que a gente tem que se atentar. A gente tem que deixar Deus trabalhar, só fazer o que ele manda. A gente não tem que criar empecilhos, nos achar incapazes, porque se ele está mandando, ele vai nos capacitar. Observe que eu estou falando de medo, não de desobediência intencional, que são coisas diferentes, mas que o medo também acaba, no final de contas, causando desobediência, pois pelo medo nós acabamos não cumprindo a vontade do Pai. E nós somos iguais, uns mais obedientes, outros medrosos, só que quando nós somos adultos, nós elevamos o medo a um grau maior, para uma dor maior. E em muitos casos, sem o pai e sem a mãe do lado. Aí nós esquecemos que o grande eu sou, o nosso Pai Celestial, que mesmo do nosso lado, e mesmo que a nossa mãe se esqueça de nós, ele nunca se esquecerá. Em muitos casos, nós ficamos paralisados, imóveis pelo medo. Mesmo sabendo onde devemos chegar, o que fazer, nós não fazemos porque não sabemos como fazer. Então, nós devemos nos blindar e blindar os nossos sentidos para tudo que não é de Deus. Blindar nossos ouvidos para os barulhos externos que tentam impedir a voz de Deus de ser ativa. E quando nós queremos algo, nós devemos ser intencionais. Caso contrário, não vai acontecer. Ser submissos à vontade do Pai, estar com pessoas e ambientes que venham a nos ativar espiritualmente. E quando não for possível, tornar o nosso lar esse ambiente propício, estar debaixo e nos relacionar com pessoas que tenham autoridade espiritual. Ler a palavra constantemente, não só ler, mas buscar entender, orar, declarar a palavra, chamar a palavra de Deus à existência e ter um relacionamento constante com Deus, é preparar o ambiente para poder escutar a voz e a direção de Deus. E quando nós lemos constantemente a palavra, nós nos revestimos de força e coragem. Essa é a solução para o medo. Mas nós devemos estar vigilantes, atentos para não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda. Devemos cuidar para fazer o que Deus pediu e como Ele pediu para fazer, pois nós podemos nos desviar durante a servidão no como. Nós vemos que Moisés, ao sair para cumprir o seu propósito no meio do caminho, ele se distraiu e não cumpre a lei de Deus. Então o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Isso demonstra que, por maior que seja o cuidado do servo em cumprir o propósito, a vigilância, obediência e temor devem ser minuciosos, pois nada agrada mais ao Senhor do que a obediência. Moisés ele não cumpriu o pacto abraâmico de circuncisão do filho. E ele só não morreu por ser marido de uma mulher que tinha autoridade espiritual sobre sua vida, sobre a vida dele. E teve discernimento espiritual para perceber o que estava acontecendo e então intercedeu por Moisés. Zípora, pouco mencionada, mas que teve grande feito intercedendo pela vida de Moisés. Dessa forma, Deus não matou. Assim como está escrito em Êxodo capítulo 4, versículos 25 a 27. Então Zípora tomou uma pedra afiada e circuncidou seu filho, e lançou a pedra aos seus pés e disse: certamente me és um esposo sanguinário. E o Senhor poupou a vida de Moisés e o deixou ir, porque Zípora, sua mulher, circuncidou a criança. E ela disse: tu és um esposo sanguinário. Quando nós nos casamos, nós nos tornamos uno pela carne. Quando Zípora age dessa forma, ela declara no reino espiritual: eu circunciso pelo meu marido, assim se cumpre o pacto abraâmico a Deus. Em nossas vidas temos pessoas chaves que possuem autoridade espiritual sobre nós. Marido e mulher, um sobre o outro, os pais sobre os filhos, os avós sobre os netos, o pastor sobre a igreja, profeta, padrinhos. Isso pode ser um problema ou uma solução.
Porque quando essas autoridades não conhecem o mundo espiritual, ou conhecem muito pouco, ou são religiosos demais, negligenciam ao invés de nos colocar no caminho de Deus, acabam nos desviando. E isso pode acontecer até mesmo por pessoas que nos amam. Um exemplo claro é uma mulher que, quando profere palavras de derrota para o marido, esse fracassado, esse desviado, esse bêbado, esse inútil, ela não só enaltece o que é ruim, como confirma com palavras e dá força no mundo espiritual para que essas coisas se confirmem na vida do marido. Algo que poderia ser mudado através de oração e declarações, bênçãos, palavras de bênçãos ao invés de palavras de maldições. Nós também temos os pais, os avós e padrinhos que podem proferir indevidamente, por descuido ou desconhecimento, palavras negativas ou de maldição, como burro, lento, essa criança é muito devagar, essa criança não faz nada direito ou não tem futuro, essa criança ela é danada. São palavras que, se nós formos buscar o sentido real ou o que elas causam na vida da criança, nós nunca proferiríamos, pois são palavras malditas. Elas amaldiçoam, condenam a vida de uma pessoa, e isso muitas vezes ocorre sem a pessoa ter o conhecimento. A palavra danado tem origem no latim Danatus, palavra que descreve um indivíduo condenado ou rejeitado. Então, assim, as pessoas, elas falam, elas não conhecem a origem da palavra e vão proferindo. E proferem sobre os filhos, sobre nossas vidas, e a vida da pessoa acaba virando um emaranhado de coisas ruins e ela não sabe por quê. Além de muitas outras coisas, estão as palavras proferidas indevidamente. E às vezes não tem uma pessoa de oração na casa, não tem uma pessoa que dobra o joelho, que quebra a maldição, e as coisas vão acontecendo. E ela não tem a mínima ideia de onde está vindo, por que está vindo. E da mesma forma que existem pessoas intercedendo pela humanidade, existem pessoas predestinadas a amaldiçoarem de graça toda e qualquer pessoa que cruzar em seu caminho. Às vezes, uma pessoa pode estar orando por outra, abençoando ela, mas muitas vezes uma pessoa pode estar passando no ônibus, pode estar cruzando a esquina e uma outra está fazendo uma oração de maldição nas costas dela. Ah, mas a pessoa nem me conhece. As pessoas fazem o bem de graça e tem muitas pessoas que agem fazendo mal para outras pessoas de graça. Da mesma forma que, quando eu escuto falar essas palavras, eu repreendo na hora, em nome de Jesus, existem pessoas que confirmam no reino espiritual essa maldição. E assim está escrito em Oséias, capítulo 4, versículo 6. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorei seus filhos. Então nós devemos vigiar, orar, estar debaixo de autoridades espirituais que conheçam do reino espiritual, estar na presença de Deus e principalmente nos questionar se estamos no caminho certo, se estamos conforme a vontade do Senhor, e sempre buscar conhecimento. Esse conhecimento está na Bíblia. E por último, aqui vai um recado para todos. Você se sente incapaz para realizar as obras de Deus? Para levar a palavra para mais pessoas, assim como dito em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pois essa é uma ordem de evangelização dada a todos os novos discípulos, batizados e cheios do Espírito Santo. O que a gente deve fazer? A gente deve orar a Deus e Ele vai nos capacitar, Ele nos dará recurso para cumprir essa ordem, pois é uma ordem que vai agradar ao Senhor. Mas a gente nunca deve se esquecer de estar em intimidade, de estar acionando a presença do Senhor. E outra, principalmente para as mulheres, vocês estão sendo a zípora do seu marido? Vocês estão sendo a zípora dos seus filhos?
vocês estão sendo a Zípora da casa, do lar de vocês, vocês estão exercendo autoridade espiritual, vocês estão intercedendo por toda a sua casa, família. O ato de Zípora, se não fosse a intercessão dela por Moisés, não seria ele a libertar o povo de Deus. Tomem posse do que Deus te deu, da sua família, dos seus filhos, da sua casa, do seu ministério, do seu chamado. E em nome de Jesus, não deixe ninguém fazer isso por você. Deus te guiará. Reivindique a sua autoridade espiritual sobre sua casa, sobre os seus filhos. Não deixe ninguém fazer isso por você. Faça você mesmo, sendo direcionada pelas pessoas certas e principalmente pelo Espírito Santo. Vamos orar? Deus Pai, pedimos em oração e concordância que venhamos a ter força e coragem para resistirmos tudo o que não vem do Senhor. E para estarmos firmes no propósito confiado, que venhamos atravessar ao deserto e quando nos chamar, estejamos prontos para atravessar o mar a pés enxutos, para recebermos as bênçãos que tens para nós, a fim de glorificarmos o vosso nome, Pai, pois confiamos em Ti, Senhor, e no poder que há em Jesus e em seu santo nome. Senhor Deus Pai, consagramos nossa vida e família ao Senhor e pedimos em oração e concordância ao nosso Deus Pai, pelo poder do nome de Jesus, que tudo em nossa vida seja direcionado e conduzido pela Tua poderosa mão, meu Pai. E que haja cumprimento em nossas vidas do Seu mandamento descrito em 1 João 3:23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós pelo Espírito que nos tem dado. Pois agindo o Senhor, ninguém impedirá. Selamos essa oração em concordância, declarando amém, amém, amém. Glória a Deus. E um recado importante para vocês, eu vou pedir por gentileza para vocês transmitirem essa mensagem para os amigos, parentes e todos que estiverem na sua lista de WhatsApp. Se inscrevam no canal para receber mais mensagens e ao retransmitir essa palavra, vocês estão cumprindo o que está em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então vocês estão levando a palavra para as pessoas que precisam, e às vezes a mensagem aqui pode não ter servido para você, mas com certeza vai servir para outra pessoa. E eu também declaro o que está escrito em Lucas capítulo 15, versículo 7 ao 10. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E eu profetizo agora, pelo poder do nome de Jesus, que eu vou continuar com a candeia acesa. Não haverá vento que apague essa luz em nome de Jesus. Eu continuarei procurando as dracmas perdidas para apresentar a Deus Pai, para que o Espírito Santo do meu Deus vivo ministre em todas quanto chegarem essa mensagem. Agora são pouquíssimos inscritos, menos de 10. Não importa se é 1 ou 10 milhões. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrependeu. E eu vou continuar levando a palavra de Deus até quando e até onde Deus mandar, para glorificar, vivificar e enaltecer Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém. Um excelente dia para todos, na presença de Deus. Glória a Deus.